E aí galera, você sabe qual foi dos românticos o mais romântico? Não sabe? Quer saber? Então chega mais! Muito bem, pessoal! Romantismo é um conteúdo que cai em qualquer vestibular do Brasil. Costumo dizer aos meus alunos, se você quer uma certeza no seu vestibular, não está com tempo para estudar, quer direcionar o conteúdo, romantismo e modernismo. Claro, romantismo em menor quantidade, modernismo em maior quantidade, porque século XX é mais cobrado em qualquer vestibular do Brasil, seja ENEM, seja os vestibulares tradicionais, tá certo? Hoje eu vou falar do maior autor romântico do Brasil, o mais romântico de todos, o mais sentimental de todos, aquele lacrimoso, aquele que marca sua obra pelo sentimentalismo extremado, ok? Antes de mais nada, queria que você viesse aqui, ó, e eu, lacrimoso, peço para que vocês também curtam meus vídeos, compartilhem em suas redes sociais, divulguem o canal, estamos chegando aí aos 3.000 inscritos, vamos lá, pessoal? Seguinte, ó, os autores românticos, eles são todos muito sentimentais. E como você sabe, o romantismo no Brasil ele vai ser dividido em dois momentos. Tem a parte da poesia e a parte da prosa. A parte da poesia, ela tem 3 gerações. E é na poesia que estão os autores mais sentimentais. Porque o tipo de produção poética do nosso romantismo foi a poesia lírica. E como você sabe, a poesia lírica é aquela que expressa o eu do autor. E onde é que está o eu do autor? Dentro dele é sua intimidade, são seus sentimentos, ok? Na prosa também teremos sentimentalismo, mas em menor tamanho, porque as obras da prosa são textos narrativos, ou seja, são romances românticos. Tem sentimentalismo? Tem. É uma temática fundamental para o nosso romantismo, mas a exploração do eu demonstra maior sentimentalismo na poesia, ok? Então, ó, na poesia nós temos 3 gerações. A primeira geração, que tem Gonçalves Dias como principal destaque, a indianista. A segunda geração, que tem como principal representante o Álvares de Azevedo, que é a byroniana. E a terceira geração, que tem como principal representante Castro Alves, a condoreira. Claro que dessas 3, a que está no auge do romantismo, inclusive conhecida como ultrarromântica, é a mais romântica de todas. Então, se a segunda geração poética, conhecida como ultrarromântica, geração do mal do século ou geração byroniana, tem como principal representante Álvares de Azevedo, você vai indicar esse autor como o mais romântico entre todos os românticos, ok? Quais qualidades fazem desse autor o mais romântico dentre os românticos? Ele era um autor extremamente sentimental. Para você ter ideia, pessoal, a obra dele é tão melancólica que ele passou a ser conhecido como o poeta do tédio e da morte. O Álvares de Azevedo é aquele famoso poeta que busca na morte a evasão da vida. Como assim? Ele não se sente bem em vida, um homem muito tímido, que não conseguia ter a mulher amada, como ele desejava essa mulher amada em sua poesia, e ele não via saída para este relacionamento, aquele amor platônico da mulher idealizada, ele busca na morte uma saída para esse problema. Então, a morte como forma de evasão é uma qualidade típica da obra do Álvares de Azevedo e por isso ele ficou conhecido como poeta do tédio e da morte, porque sua poesia é uma poesia sentimental, melancólica, de caráter intimista, ok? É muito comum você chamar esses autores de autores byronianos. E por que chamamos de autores byronianos? Porque Lord Byron, poeta inglês, também de profunda melancolia, de temática da morte, um autor mórbido, sombrio, vai influenciar bastante essa geração de autores. Então, qualquer autor que trabalhe com essa temática da morte vai ser chamado de autor byroniano, tá certo? Professor, é verdade que em alguns momentos eu encontro na lírica de Álvares de Azevedo um certo humor negro? Sim, o autor zombava da sua própria condição de desgraça, zombava pelo fato de ser doente, ele tinha tuberculose, zombava pelo fato de ser um homem tímido que não se relacionava com as mulheres, então ele brincava com essa condição de solidão, de desespero, de sofrimento, e isso é o que chamamos de humor negro, que é fazer piada com desgraça, ok? Isso é típico da obra do autor, tá certo? É verdade, professor, que em alguns momentos tem um certo erotismo, tem um misto de erotismo mais timidez, mas você percebe que o autor às vezes chega próximo à amada. Claro, para que ele consiga ter a vontade e a coragem de chegar próximo a essa amada,
ela geralmente ou está dormindo ou ela está morta. Ela, estando acordada, ele não tem essa coragem toda, ele é um poeta tímido, então ele demonstra toda essa timidez em sua produção. Ó, vale salientar que esse autor morreu muito cedo, que era muito comum na geração do mal do século. E por isso ele deixou poucas obras, que inclusive só foram reconhecidas do grande público após a morte dele. Por isso que ele é conhecido como um autor póstumo. O que é um autor póstumo? É um autor que fica reconhecido depois da própria morte, tá certo? Olha só, o Álvares de Azevedo escreveu um livro de poesia chamado Liga dos 20 Anos, e é por conta deste livro que ele é estudado na segunda geração poética do romantismo, mas ele também se aventurou na prosa, trabalhando com a prosa gótica, macabra, em contos fantásticos de um livro chamado Noite na Taverna, ok? Aí também teremos algumas experiências do teatro. Ele vai fazer uma obra chamada O Conde Lupo, certo? Que é, na verdade, uma obra de menor expressão. Ele termina sendo muito mais lembrado pela obra Noite na Taverna e pela obra Liga dos 20 Anos. Este que é o poeta do tédio da morte, Álvares de Azevedo, poeta moribundo, poeta que morre cedo, poeta do mal do século, ultra romântico, byroniano. Ele vai cair no seu vestibular e você irá acertar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas sobre Álvares de Azevedo. Detonem em seus vestibulares, curtam aqui, compartilhem em suas redes sociais. Tchau!